Boa noite, meus amigos. Nós estamos de volta aqui para mais uma aula sobre o livro Don Quixote. Na aula passada a gente concluiu o livro 1 e viu que ele está cercado de elementos simbólicos sem a interpretação dos quais é impossível uma compreensão adequada do mesmo. O livro 2 tem algumas peculiaridades que diferem um pouco do primeiro, mas é basicamente uma continuação. E eu já lembrei para vocês que houve uma circunstância muito especial, porque o Cervantes escreveu esse livro já idoso, especialmente considerando a época. E 10 anos depois, aos 68 anos, ele publica o livro 2. Que foi um feito biológico até, né? E manteve uma admirável unidade entre os dois volumes. O livro 2 me parece um pouco mais trabalhado, um pouco mais pensado. Foi uma experiência já em cima de um conhecimento acumulado. E ele, no entanto, não escreveu um livro novo. Ele basicamente deu continuidade ao primeiro. No livro 1, o foco era a crítica à questão religiosa, à igreja, embora a crítica ao Estado estivesse presente. Agora, no livro 2, a gente vai ter uma menor presença da questão da igreja e uma presença incisiva da crítica ao Estado. No final do livro 1, a gente viu que ele ficou aberto à possibilidade de ter uma continuidade do livro. Isso gerou a possibilidade de aparecer um escritor apócrifo, um tal de Avellaneda, que ninguém sabe quem é, mas o Cervantes sabia. A suspeita que chega até na pessoa de Lope de Vega, ou alguém próximo a ele, era um desafeto do Cervantes. E esse fato deixou o Cervantes enfurecido. Nós vamos ver ao longo do livro 2, quem lê na íntegra vai ter esse prazer de ver, que o Cervantes ficou inconformado. E começa no título, não é? Ele chamou, inclusive, o livro de Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de la Mancha, em oposição ao Engenhoso Fidalgo, que encabeçava o primeiro livro. Exatamente para diferenciar do apócrifo. E o prefácio não podia ser diferente, foi um sarcasmo total contra esse apócrifo. Nós tivemos ali 2 contos, que o Cervantes era um contista excepcional. Em parágrafo ele fazia um conto com começo, meio e fim, e um enredo exuberante. A gente vai ver que num dos contos ele fala de um cachorro que, se colocar um canudo no seu ânus e soprar, ele vira uma bola. E aí ele conclui o conto dizendo: é fácil inflar um cachorro? É fácil escrever um livro? Depois, esse conto é a história de um maluco que vivia em Servilha. E no seguinte é um maluco que vive em Córdoba, né? Esse tinha o costume de carregar uma pedra e jogar sobre os cachorros desavisados na via pública. Um dia ele joga no cachorro errado, em cima de um homem lá, um cachorro de um homem que sai da venda, ele era proprietário, enfurecido, e moe o maluco de pancada. E o maluco, toda vez que ia jogar a pedra novamente no cachorro, ele lembrava das palavras do homem. Como você pode atacar o meu podengo? Podengo é uma palavra que define uma raça. É uma raça, inclusive, lusitana de cachorros, né? Eu estimo que essa palavra no livro tem um pouco mais além, quer dizer cachorro querido mesmo. O podengo dele, é o xodó do dono. Então, se jogar pedra no meu cachorro, ou seja, no meu livro, vai ser moído de pancada. Então, é muito interessante porque ele mantém a temática da loucura, mantém, enfim, a unidade e faz a crítica
irônica a seu imitador. Mas para nós o que importa é o livro, não é? A gente tem que o prólogo também ele dedica a um leitor ilustre ou plebeu. O Cervantes tem essas frases enigmáticas, né? Eu acho que ele tinha a sensação que o livro dele alcançou todas as classes. Daí ele ter feito essa ironia, né? Que está nessa expressão. E o livro começa com a terceira saída do Don Quixote. Ele não sai imediatamente, a gente vai ver que as coisas aqui são mais explicadas, essa é uma diferença. A gente lembra que no primeiro livro, o Sancho Panza simplesmente aparece. Aqui não. Aqui a coisa é trabalhada, tem situações, ele vai se prolongando. E aí aparece um personagem absolutamente importante no livro 2, que é o Bacharel de Salamanca, que aparece com vários personagens. A gente viu que no livro 1 isso já acontece, mas ainda por exemplo, o Crisóstomo, o que se suicida por causa da Marcela, é um bacharel por Salamanca. E a gente viu que o que nós temos aí é a metamorfose dos personagens. Eles mudam de nome, mas são essencialmente os mesmos. Esse é um dos mecanismos importantes para compreender o romance, né? E aí esse bacharel de Salamanca agora aparece com o nome de Sansão Carrasco. O próprio nome é expressivo. Sansão, força. Carrasco. O nome se define. Então é um nome simbólico. E esse Sansão Carrasco, o bacharel de Salamanca, um homem de La Mancha lá também, ele tem uma coisa curiosa. No início do livro, ele se oferece para ser escudeiro do Don Quixote. Mas o Sancho não permite. Então a gente vê nessa passagem que o bacharel de Salamanca equivale a Sancho Panza. Há uma identidade entre o bacharel e o Sancho Panza, que é, a gente sabe, um sujeito sem letras, é anáfora de pai e mãe. E aqui a gente tem que olhar essa importância que o Cervantes dá ao bacharel. Que ele coloca de Salamanca, porque Salamanca era a escola ilustrada da Espanha, era a referência. Era talvez a mais antiga universidade de Espanha. Mas o essencial aí é ele identificar o bacharel com o tolo. Aquele que quer ser o escudeiro do cavaleiro andante. Então é muito importante notar isso, porque ao longo do livro isso vai ganhar muita importância, né? E o bacharel se sobrepõe aos personagens anteriores do padre e do barbeiro, que compunham as cenas originais do livro 1. Então a gente vai ver que esses dois recuam e o bacharel ganha extrema importância. Muito bem. E uma coisa interessante, do ponto de vista da construção do romance, é uma coisa magnífica, é a colocação dos diálogos entre o bacharel que conhece a história do Don Quixote e o Don Quixote que começa a ouvir sua própria história da boca de um terceiro. Que esse, por sua vez, absorveu esses conhecimentos da história do livro 1 do Cid Hamet Benengeli. Então a gente vê aí que há um requinte narrativo exuberante, né? E só lá mais na frente é que o Cid novamente retoma a narrativa do livro 2, como se esses diálogos não tivessem existido. Mas o que é importante nesse processo é que os personagens são conscientes de sua própria história e da história dos demais personagens. Isso é uma inovação magistral. Acho que é difícil me lembrar de escritores que conseguiram esse efeito. Um que conseguiu, certamente, foi o Thomas Mann, o Dr. Fausto, ao criar uma biografia narrada por alguém próximo. Então a técnica é muito semelhante, né? Mas não tem o requinte que tem no Cervantes. Bem,
E uma coisa interessante é que no começo do livro 2 há uma justificativa para a novela do Curioso e Impertinente, que aparentemente é uma coisa descosida do livro, mas que não é. O próprio Cervantes vai dar testemunho de que essa novela está encaixada na história e ela não só é pertinente, como ela é integrante. Ela não pode ser vista fora do contexto. Ela não é uma narração autônoma e paralela, ela é integrante. E bem vimos qual é a interpretação que eu dou. Acho que nós estamos diante de uma crítica severa ao idealismo nascente ali. Os grandes livros do idealismo apareceram naquele momento, né? Sobretudo o livro do Descartes. Então, além disso, o Cervantes aproveita o começo do livro para corrigir alguns ilogicismos da narrativa do primeiro livro. Nós não podemos esquecer que as técnicas de impressão eram precárias. O Don Quixote foi um dos livros que mais erros de ortografia, de sintaxe, podia ter contido num livro, está lá. E, no entanto, é o maior de todos os livros. A gente tem que tornar relativo isso, por quê? Porque as técnicas eram de fato primitivas. Os livros eram impressos folha a folha e entregues para quem comprava sem encadernação, uma coisa de louco, né? Então a chance de um autor corrigir as provas de uma maneira rápida e ao mesmo tempo eficaz era muito difícil, dada o caráter primitivo do trabalho de impressão. Bem, uma outra coisa que eu tinha sinalizado para vocês, de símbolo, que agora vai ganhar um enorme relevo, é a cor verde. Em várias situações do livro 1 aparece a cor verde. Agora a cor verde vai ganhar um extremo relevo. Hoje nós vamos tentar mostrar a importância disso aí. Ainda no começo a gente vai ver que o Sancho Panza se declara inimigo dos judeus. Isso é muito importante porque o Sancho Panza, ele é a expressão do homem-massa. E o homem-massa, mesmo sendo um Sancho, não só necessariamente o homem-massa é um homem pobre e inculto. O Ortega nos explicou isso muito bem com base no Cervantes. Eu vou depois apontar a passagem que fica claro isso. Ele tem algo de especial porque ele é cristão velho e inimigo dos judeus. Então toda a loucura da modernidade que o Cervantes denuncia está contida nessa frase. Porque o Cervantes foi testemunha da expulsão dos mouros e sabia da recente expulsão dos judeus da Península Ibérica. A loucura dos tempos. E ele próprio, provavelmente era uma família de marrano, passou a vida coletando depoimento para provar que ele era cristão velho, para não passar pela desgraça de ser expulso da Península Ibérica, da sua pátria, como ele dizia. A sua pátria é o local onde ele nasceu, não é o país, Espanha. É um negócio bem mais importante. Hoje a gente vai analisar o personagem Ricote, isso fica muito claro. Mas quando o retorno do Sancho, por exemplo, novamente ele faz a exaltação da pátria como local de nascimento, não o país, a forma jurídica, né? Mas o que é importante é a gente mostrar que o Cervantes tinha consciência do livro que escreveu, dos erros e dos acertos. Ele sabia que tinha feito uma grande obra-prima, uma obra espiritual, uma obra de filosofia política imorredora. Bem, no capítulo 8º, de novo entra o Cid Américo Meneghel fazendo a narrativa. E aqui começa, de novo, a saga, né? E para onde vai o Don Quixote por primeiro? Vai para El Toboso. E é muito interessante porque ele vai ver a Dulcinea. E o Sancho tinha mentido para ele, que teria visto a Dulcinea, e ele agora é o Sancho que arma a pantomima para enganar Don Quixote. Mas essa pantomima ela tem um efeito, ela tem um propósito. O propósito é mostrar que a Dulcinea está em qualquer mulher, mesmo uma mulher camponesa simples. Porque nós estamos falando aí da Mãe de Deus, a Maria ela mesma, que é a Dulcinea, conforme a leitura com a qual eu estou de acordo, feita por Miguel de Unamuno.
Então por isso que ele poderia ver em qualquer mulher a Dulcineia, porque ele não via a mulher de carne e osso, ele via o elemento transcendente que está contido no feminino de uma mulher. Daí a pantomima acontece para poder ter um nexo narrativo. Mas a mensagem do Quixote, ou do Cervantes, é essa. Aí depois que ele passa por El Toboso, ele encontra o carro da morte. Se vocês observarem com atenção, vocês verão que esse carro da morte, ele tem duas coisas importantes. Primeiro, a coleção de figuras que ele tem é a coleção das cartas do tarô. O rei, a rainha, a própria morte e por aí vai. O amor, né? E o que faz o papel do bufão, do palhaço, é ninguém menos que o Giné de Passamonte. Giné de Passamonte é um dos poucos personagens que começam e acabam o livro sem trocar o nome. Os demais personagens vão sofrendo metamorfose. Esse personagem, que é a expressão do mal, ele é permanente, ele não muda. Ele desempenha papéis diferentes, mas a sua nomeação é idêntica, porque é essencialmente o mesmo do começo ao fim. Isso é muito importante porque o Cervantes tinha muita clareza que ele estava duelando com o mal. E ele deu essa nomeação para efeitos artísticos. Ficou muito bem, né? E aí, depois da pantomima do encontro com o carro da morte, e de ter o roubo do jegue do Sancho Panza e tal, nós vamos ter uma coisa curiosa, um encontro com o Cavaleiro do Bosque, ou o Cavaleiro dos Espelhos. É muito interessante e quando a gente lê pela primeira vez, não tem noção de quem é aquele personagem. Parece uma coisa armada para dar uma vitória cavalheiresca para o Don Quixote. Mas quem é o Cavaleiro dos Espelhos? É nada mais, nada menos que o Sansão Carrasco, bacharel de Salamanca, que é vencido por Don Quixote, e seu escudeiro é um espelho do Sancho Panza. Ademais, é um vizinho do Sancho Panza. Tem toda a pantomima também aqui, mas o essencial é a gente ver que há uma tentativa deliberada do bacharel, ou dessa figura bacharelesca, de imitar e derrotar Don Quixote de la Mancha. Então, esses capítulos em torno do Cavaleiro do Bosque são muito interessantes, muito importantes, porque aí, se a gente fosse usar uma linguagem junguiana, a gente diria que nós estamos diante do Cavaleiro e sua sombra. A sombra, aquele elemento maligno, terral, vamos dizer assim, que tenta tirar o herói do seu caminho, no caso aqui, não de redimir, mas de tirar da sua condição de cavaleiro andante. É tudo que ele não quer. E essa narrativa ela é surpreendente, porque esse relevo dado ao bacharel. O bacharel é o sucessor do eclesiástico. A classe letrada da Idade Média era uma classe dentro da igreja e de caráter sacerdotal. O bacharel é o leigo que se reveste dessa condição que antes era privativa dos sacerdotes. Então, esse é o jogo que está em cena aí. O bacharel como essa figura típica dos tempos modernos, que vai aparecer lá pelo século XIV. E logo 2 séculos depois ele prevalece sobre os intelectuais de origem eclesiástica. É um personagem novo na Europa. É um personagem novo na história. E Don Quixote tem justamente nesse personagem um dos seus desafiadores. Muito bem. E aí depois desse duelo com o Cavaleiro do Bosque, aí nós vamos ter o surgimento de uma figura altamente simbólica, altamente expressiva, que ele vai chamar de Cavaleiro do Verde Gibão.
esse cavaleiro, ele é, na verdade, uma prefiguração do Duque, que vai aparecer depois do capítulo 30, que nós não vamos entrar hoje, só na última aula. Então, o Cavaleiro do Verde Gabão, vocês vão ter uma descrição muito apurada dele nesse livro aqui. Dicionário de Símbolos. Esse dicionário de símbolos que é muito conhecido do Chevalier. No verbete sobre a cor verde, ele nos dá a elucidação do mistério do Cavaleiro do Verde Gabão. Lembrem-se que o cavaleiro vem montado numa égua prene. E diz que vai andando na frente porque tem medo do que Rocinante queira se refociliar com a égua dele. Aí vem toda a história do Don Quixote e do Sancho, dizendo que ele era um cavalo casto. De novo, aquele lero-lero. Mas o que é importante dessa narrativa? A importância está no fato de que recupera o elo daquele encontro de Don Quixote com os arreeiros que cuidam das éguas no bosque que Marcela desapareceu. Então nós estamos aqui vendo como a história está concatenada. É basicamente aquela mesma cena. Agora o arreeiro vira o Cavaleiro do Verde Gabão. A gente viu que esses arreeiros, esses cuidadores de égua, eram na verdade expressões demoníacas, que eram guardiões de Marcela, que se tinha se transformado nas éguas. Era o elemento feminino das éguas. Aqui a égua é uma unidade, tem um cavaleiro. Quer dizer, nós vemos essa figura negativa ou maligna num outro estágio, novamente a espiral, né? E aí, esse Cavaleiro de Verde Gabão, eu quero ler para vocês aqui, é um pouco chato, mas é necessário porque eu sei que vocês não têm acesso a esse livro facilmente. O problema tem até em casa, mas não dá para abrir agora, nem todos têm. Então eu quero ler para vocês o que está escrito aqui, porque é uma figura simbólica emblemática. Esse Cavaleiro do Verde Gabão aparece mais na frente como a pessoa do Duque. E o elemento narrativo importante aqui é a cor verde. Ele vai dizer: a bandeira do Islã é verde, e essa cor constitui para o muçulmano o emblema da salvação, o símbolo das mais elevadas riquezas materiais e espirituais, a primeira das quais é a família. Disse que era verde o manto do enviado de Deus, sob o qual seus descendentes diretos, Fátima, a filha, Ali, o genro e seus 2 filhos, Hassan e Hussein, vinham refugiar-se na hora do perigo, razão porque são chamados de os 4 debaixo do manto. Os 4 significa também os 4 pilares sobre os quais Maomé construiu sua igreja. E os nômades à noite, depois da última oração, evocam a maravilhosa história do Khidr, Krish ou Al-Qadi, o Homem Verde. Kish é o patrono dos viajantes, encarna a providência divina. Segundo a tradição, ele construiu sua casa no ponto extremo do mundo, onde se tocam os 2 oceanos terrestre e celeste. Representa, portanto, essa medida da ordem humana, equidistante do alto e do baixo. Aquele que encontra Kish não deve questioná-lo, mas deve submeter-se a seus conselhos, por mais extravagantes que possam parecer. Pois Cristo, como todo verdadeiro iniciado, indica o caminho da verdade sob a aparência, por vezes absurda. Nesse sentido, Cristo é o parente próximo do companheiro de estrada de Andersen, e como ele, desaparece depois de ter prestado auxílio, sua origem incerta. Enfim, continua. Eu vou ler até aqui só, porque o que eu quero é mostrar para vocês que essa figura é uma lenda do mundo islâmico. É um símbolo. É um elemento metafísico. Então vejam que ele está na estrada real e ele está sendo ultrapassado pelo Cavaleiro do Verde Gabão. E aí ele chama para conversa, aí dá a indicação de que o cavaleiro é o mesmo arreeiro lá do pasto. A égua é a soma das éguas que o próprio Don Quixote, na sua projeção sobre Rocinante, atacou.
E aí a gente vê os elos. E o que é importante que vai acontecer aqui, depois dos diálogos, logo na sequência nós vemos a cena dos leões. No capítulo... Logo seguinte, o Verde Gabão no capítulo 16, na frente nós temos o capítulo dos leões, que é muito engraçado. Obviamente que a graça, inclusive é uma graça menor, forçada até. Mas o que significa os leões? O casal de leões é um símbolo da majestade real, é um símbolo do Estado. Vejam vocês, é como se Don Quixote desafiasse o poder de Estado e o poder de Estado o ignorou e ele tomou isso como uma vitória. Muito importante isso. Não podemos esquecer que, inclusive, o emblema do rei de Castela é um leão. Mas o emblema do cavaleiro árabe aqui, do cavaleiro muçulmano, é também um leão. E o leão é uma expressão de força, de fogo, de poder. Então essa cena, ela tem que ser percebida como um gesto de desafio de Cervantes, Don Quixote, ao poder de Estado. É isso que ele está dizendo aqui. Ele coloca todo o apontamento, provavelmente, para ficar uma leitura indireta, vamos dizer assim. Só quem sabe ler esse livro é que vai compreender o que eu estou dizendo. E, obviamente, Cervantes queria dizer exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Mas não queria que o livro fosse censurado. Ele queria que o livro ficasse para a posteridade. Então, essa cena do Cavaleiro do Verde Gabão, junto com a cena dos leões, é absolutamente importante, porque ele está preparando o terreno para o surgimento do Duque. Não podemos esquecer que continua a espiral. Então, nós estamos num momento de baixo que está se elevando, até chegar ao Duque. Não é? Na sequência, Don Quixote vai para a casa do Cavaleiro do Verde Gabão, onde ele recebe a hospedagem. E tem a mulher lá, que é a duquesa. Uma prefiguração da duquesa. Logo no capítulo 30, onde nós vamos parar hoje, ela surge. Né? Ela surge vestida de verde, não podia ser diferente. Mas tem uma coisa importante na chegada de Don Quixote na casa do Cavaleiro do Verde Gabão. O que é importante? Ele nota que as cerâmicas da casa, cerâmicas eram importantes porque continha água, onde se bebia, bebida alcoólica também, vinho e tal. Eram fabricadas em El Toboso. Ou seja, nós provavelmente essa é a indicação de que Don Quixote está em El Toboso, é onde o Duque mora. E nós já vimos que El Toboso era uma vila de mouros. Então, na verdade, nós temos uma espiral em que ele se move, mas se move e volta para o mesmo ponto. É sempre assim. Gira, gira e volta. Então essas indicações são altamente simbólicas, significativas, e se não se lê atentamente não vai se perceber o que verdadeiramente o autor nos quis dizer. Muito bem. E aí, na página 230, ele vai conversar com o cavaleiro e vai dizer qual é a ciência da cavalaria. E ele faz uma descrição muito poética, muito bela da cavalaria. Mas o que é essa descrição? O cavaleiro andante, ou é nada mais nada menos que um filósofo. A descrição que ele faz é uma descrição do que se faria para um filósofo. Em qualquer tempo, todos os tempos. Um verdadeiro filósofo. Então a gente percebe que o Don Quixote se coloca na posição de ser ele próprio um filósofo. E é isso que de fato ele é. Né? Bem, logo na sequência a gente tem as bodas de Camacho com Quitéria. E qual é o essencial dessa cena? Tem duas coisas muito importantes e também muito simbólicas. Primeiro, tem um suicídio simulado de Basílio. Basílio é um personagem que é apaixonado por Quitéria, mas por ser pobre é rejeitado porque Quitéria vai casar com Camacho, que é o rico. Toda
trama está em torno disso. Só que no final, o Basílio simula que é um suicídio e aí tem um padre que diz que ele se recusa a se confessar, se ela não casar com ele, está morrendo. Então, na verdade, é um engodo que ele faz para Quitéria casar com ele. Aí Quitéria concorda em casar com ele, porque ele está morrendo, com a bênção do Camacho. Mas aí se descobre que é uma burla, mas a Quitéria não quer desfazer o laço matrimonial consagrado pelo padre. Quem é Quitéria? Quitéria é Marcela. Lembre-se que o Crisóstomo suicidou-se quando a Marcela apareceu lá atrás, no livro 1. Aqui o suicídio se transformou em farsa. Não há suicídio. Há um desfecho feliz, na verdade, porque os enamorados conseguem ficar juntos. Então a gente percebe que a condição moral e psicológica dos personagens se eleva. Eles mudam de nome, mudam a situação, recriam a situação, mas ela tem um desfecho diferente. Então é muito interessante porque, novamente, a gente tem a retomada da narrativa do livro 1. O outro ponto importante que nós temos nessa cena do Camacho é a festa. É uma festa carnavalesca, onde aparecem personagens muito interessantes. Eu gostaria muito de me alongar na análise simbólica dessa festa, mas aí eu não acabaria a aula hoje. Eu não tenho tempo para pegar a minudência desse negócio. Mas é muito interessante porque nós vamos ter uma segunda festa cavalheiresca diante do Duque e da Duquesa, que nós vamos ver na aula que vem. A riqueza de detalhes, a gente vê que ele é um espetáculo junguiano mesmo, de símbolos. Onde aparece o Deus do amor, aparece a necessidade, e por aí vai. É muito rico e muito interessante, mas eu vou apenas indicar para vocês que é preciso ler essa festa na sua configuração simbólica e tentar buscar os significados que estão por trás desses símbolos. Bom, encerrada a festa de Basílio e Quitéria, só lembrando, o nome Camacho, em espanhol, ele tem um significado, ele é o coxo. Portanto, é uma alusão ao diabo. E aqui ele perde a noiva. É muito interessante ver esse jogo o mal masculino, o mal feminino, que acaba por se elevar. O duplo dele é o Basílio. Então o lado bom do Camacho é que fica com a Quitéria formosa. Isso é realmente interessante, né? Mas aí a gente vai de novo em outro elo do livro 1. A gente viu que quando o Quixote mergulha na sua loucura mais profunda, na noite escura da alma, ele vai para Serra Negra, a Serra Morena, como ele mal traduziu aí, onde ele planta bananeira e etc. Aqui, aquela cena da serra é substituída pela cena da cova de Motecinos, ou Motecinos. É extremamente rico esse momento da obra, extremamente criativo, e lá nós vamos ter uma descrição do quê? Do passado heróico da Espanha, do passado heróico cristão, os heróis cristãos da Reconquista da Idade Média. A primeira coisa importante é que ele chega na cova de Motecinos com as cordas para ser amarrado, ele se amarra e depois desce. E aí o que emerge? Emerge uma revoada de corvos e gralhas. Esses animais, eles são animais totêmicos dos reinos inferiores. Na verdade, é o emblema de Satã. Então, a primeira coisa que a gente vê que é uma descida aos infernos, na mesma proporção que foi o seu mergulho na Serra Negra. É o mesmo enredo contado com outras cores. Quando ele chega lá, acontece um milagre. Ele fica, segundo a narrativa de quem o pôs lá, que foi Sancho e mais o primo que acompanhavam eles lá,
ele teria ficado 1 hora dentro da cova de Montesinos. Ele volta no estado de alucinação, dizendo que teria ficado 3 dias. E aí vai dizer que ao chegar lá ele foi tomado de um sono profundo. E aí ela acordou dentro do sono e começou a ver aí. O que é que nós temos nessa narrativa, meus amigos? Nós temos o argumento daquele filme A Origem, Inception. Aqui todo mundo deve ter visto esse filme, é muito belo. E aí qual é a essência do argumento do filme? É que o sonho dentro do sonho acelera o tempo histórico. É o que o Cervantes fez aqui. Aquele argumento do filme Inception está contido na cena de Montesinos do Don Quixote. Isso é espetacular. E aí a gente vai ver que lá está a figura do Merlin, lá está a figura da Dulcinea. Então só tem, é uma riqueza de detalhes impressionante. É difícil imaginar que aquelas cenas tenham sido uma mera criação literária. Provavelmente foi uma descrição de uma visão que teve o próprio Cervantes. Mas o essencial do ponto de vista da narrativa é que o mergulho na cova de Montesinos equivale ao mergulho no coração da Serra Negra, ou da Serra Morena. Esse é o ponto. E mais um elo de continuidade e do recontar da mesma história em outros termos. Esse é o grande elemento artístico do livro. Né? Pois bem, e aqui na página 307 eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa absolutamente importante. Está escrito o seguinte: não há senhores na Espanha, porque eles não querem mais ser senhores. Quem vai pegar essa frase e reescrever como um tratado de filosofia política é o grande Ortega y Gasset no seu A Rebelião das Massas, quando ele vai dizer que os egrégios não há mais. Ortega não inventou nada, não criou nada, quem criou foi Cervantes. O Ortega teve o brilho de se inspirar aqui, pegar a ideia que estava solta nesse pedaço e transformar isso num elemento de análise sociológica e histórica, para compreender o mundo moderno já no seu apogeu, que era o século XX, que estava claro por Miguel de Cervantes. Se a gente pegar a obra do Ortega como um todo, A Rebelião das Massas está contida no livro que eu mandei para vocês, lá no Meditações del Quixote. E eu aponto esse trecho como um dos mais importantes. Todo aquele livro é uma expressão da leitura do Ortega sobre o Don Quixote. Mas nesse ponto é tão óbvio, é tão fantasticamente óbvio, que eu preciso assinalar para vocês. O tema do bosque, o tema da floresta, o tema da caça, da caçada, etc. Está tudo aqui. Mas esse tema dos nobres que se envelheceram e se recusaram a ser nobres, deixando o poder de Estado ao homem-massa, está aqui. E o homem-massa está representado pelo Sancho Panza, que é a sua ínsula. Depois eu vou falar dessa ínsula. É muito importante a expressão simbólica ínsula. Qual é a sua importância? Os 2 primeiros estados nacionais foram 2 ilhas. A ilha de Sicília e a Grã-Bretanha. Então, quando o Quixote está dizendo sobre a ínsula, ele está se remetendo a essa origem insular dos estados nacionais. É um tanto de ironia, mas é também um tanto de história. Nós vamos ver que essas colocações do Cervantes mostram que ele não tinha qualquer ilusão sobre o Estado moderno. A gente já viu essa questão do direito, que volta aqui também. Quando ele descoberta os galeotes, ficou claro o seguinte, que o Quixote denunciava como caricata e falsa a justiça estatal, que devia ser repudiada.
Por que a justiça estatal deve ser repudiada? Porque ela não reconhece o elemento fundamental do cristianismo, que é o perdão. Esse é o ponto. A justiça estatal, ela é vingativa, contrária ao senso cristão. Se vocês me perguntarem se é possível construir um mundo com esse senso de justiça que tenha contido perdão, eu diria, meus amigos, não sei. Mas eu também sei que no mundo em que nós estamos caminhando aí, como eu disse para vocês, tem o estado da Flórida nos Estados Unidos, tem 5% da sua população masculina em cana, e com essa população, essa taxa subindo, eu diria, onde é que vai parar? Eu vi as estatísticas para o Brasil, também está nesse processo acelerado de prender pessoas e jogá-las no calabouço e esquecer um pouco delas. É isso que está acontecendo no Brasil. E a multidão de homens massa pede mais polícia, mais justiça, mais procuradores, mais isso, mais aquilo. Esse frenesi de fazer da lei do Estado a expressão da justiça como se fosse algo divino, e não é. Então, o Don Quixote foi um instrumento que o Cervantes usou para dizer que a justiça estatal é uma falácia, uma mentira. Não passa de uma forma de vingança. E isso é extremamente importante. O Ortega não chegou nesse ponto, provavelmente que não viu o que nós estamos vendo hoje. Mas ele pescou a questão do homem massa e fez desse o mote a rebelião das massas. Portanto, esse momento lá da Cova de Montesinos é muito importante por essa tese, esse argumento da aceleração do tempo histórico no processo onírico, que foi do filme Inception, e também essa passagem que literalmente o Cervantes põe a tese central da rebelião das massas. Bem, saindo da Cova de Montesinos, que é o mergulho nos infernos e o seu ressurgir, há uma renovação, né? Nós vamos ter, de novo, primeiro, os capítulos dedicados à Guerra dos Zurros. É muito engraçado, mas o que é que Cervantes quis nos dizer com isso? A questão da imitação do burro. Essa história do burro, ela tem origem no asno de ouro do Apuleio. A história é muito parecida, inspirada no asno de ouro. Mas o importante é que ele associa a estranheza bélica de povos vizinhos a troco de ninharia como o elemento causador das guerras, a estupidez do homem massa, ou dos imitadores de burros, ou burros eles próprios. Então ele gasta 1 ou 2 capítulos nessa história, e essa história é importante porque, de novo, ele coloca o tema da guerra, em outros termos. Lá atrás, no livro 1, a gente teve lá o tema lá das ovelhas, e depois ele fez vários discursos sobre as letras e as guerras. Aqui ele criou uma novela. Parece uma novela paralela, mas não é. Fala-nos da mesma coisa. Da guerra como a estupidez da modernidade. Da guerra em que as pessoas são transformadas em ovelhas. E aí na sequência aparece o titereiro e o macaco. Essa cena é muito interessante. Porque o próprio Ginés de Pessimônio é o mestre Pedro. Nós vamos ficar sabendo quando ele narra isso aí. E há uma coisa muito interessante nessa narrativa, porque o Dom Quixote, a palavra da boca do Dom Quixote vai dizer que esse mestre Pedro, que fala com o macaco, fez um pacto fáustico com o diabo, vendeu a sua alma.
é um registro interessante porque nós estamos aí no final do século... no começo do século XVII. A lenda do Fausto tinha tomado conta da Europa, em substituição a lendas como essa do Quixote. E nós vamos ter que o próprio Dom Cervantes vai consignar isso aqui. Eu tenho dito para vocês que, para mim, a antípoda do Dom Quixote é o Fausto. Ou, se quiser, o Dr. Fausto, que é o bacharel. Né? Então a gente tem aqui outro elemento da capacidade de observação e da genialidade narrativa, cronística, se quiserem, do Cervantes. Ele não perdeu a oportunidade de captar esse elemento fáustico que é integrante da modernidade. Bom, o que nós vamos ter com o titereiro? Nós vamos ter uma pantomima muito grande, o macaco, a gente descobre que o tal do Ginésio não passa de um sujeito mentiroso, que ele descobre as histórias das pessoas, depois diz que o macaco lhe conta e ele narra aquilo que ele ouviu anteriormente das pessoas. É um desse caso que ele conhece a história do Don Quixote, que ele próprio, como Galeote, foi libertado pelo Don Quixote. E pode contar a história do Don Quixote, que já está contada em livro. Toda a gente sabe. Ou pelo menos toda a gente letrada, por suposto, saberia. O Quixote ganhou fama. Mas aqui tem outra coisa que nos lembra o livro 1. E o que é? No livro 1 a gente viu que quando ele sai da Serra Morena, ele vai para a estalagem, ele dorme enquanto chega, aí quando se lê a história do curioso impertinente, a história da Doroteia é completada, e nós temos sobretudo a história do cativo e da moura. Enquanto essas histórias vão sendo narradas, Don Quixote dorme e sonha, e aí ele vence o Mouro. E como é que ele vence? Furando os olhos divinos. Então a narrativa é sempre em tom de pantomima, em galhofa. O Don Quixote tem sempre que ser um tanto grotesco, um tanto espalhafatoso. Ele dorme, achando que está lutando para os que estão olhando, mas ele de fato estava lutando e vencendo o Mouro. Nós vamos ter a mesma coisa aqui, só que nesse caso, nessa cena aqui, com o titereiro, não é em estado de sonho que ele vence, mas ele está acordado. Então o mestre Pedro está apresentando o seu teatro no seu retábulo, com as figuras de Carlos Magno, do rei francês, da sua rainha e tal, e de repente o narrador vai dizer que eles estão fugindo, mas o rei Mouro vai alcançá-la. Aí ele entra em cena, puxa da espada e mata as figuras de cera. De novo, Don Quixote vence Mouro. Alguém poderia dizer, poderia acabar a história por aí, é verdade. Mas aqui, como eu disse, é uma narrativa em espiral. Nesse momento ele venceu. Ele venceu duas vezes as forças do Estado moderno. Ele venceu os leões e ganhou o nome de Cavaleiro dos Leões. E agora ele venceu de novo o Mouro na narrativa em pantomima do mestre Pedro. Quer dizer, o mais importante aqui é assinalar os paralelos com o livro 1. A história é basicamente a mesma, em situações com narrativas criativas e diferenciadas, mas não muda a temática. Só que aqui ele não está dormindo, ele está acordado e ele vence o Mouro. Então, essa unidade é fundamental para nós, porque poderia alguém crer que seria um outro livro com outra história e tal. Não, a única coisa que, a meu ver, há de mudança é a ênfase que sai da crítica à igreja e a ênfase que vai para a crítica ao Estado. Depois que a pantomima do mestre Pedro é concluída,
Don Quixote caminha e vai achar um rio. Capítulo 29. Que rio é esse? Rio Ebro, se não me engano o nome. Mas é um rio misterioso. E na margem desse rio, ele tem um barco sem remos e sem dono. Imediatamente, Don Quixote diz que tem que entrar no barco, sob os protestos do Sancho. E aí tem uns negócios bem poéticos nesse ponto aí, eu acho muito bonito. Ele começa a discorrer sobre a astronomia, sobre viagens marítimas, né? E os diálogos são muito engraçados, pelos trocadilhos dos nomes. Ptolomeu, e o professor Sancho faz umas confusões com o nome, é muito divertido ler. Mas o importante aí é saber o que significa esse rio. Esse rio é o pai, ou o avô, ou até o bisavô, do rio lá do conto do Guimarães Rosa, que tem uma terceira margem. A terceira margem mística, além do tempo e do espaço. Metafísica, se quiser. Esse rio tem uma terceira margem. É essa margem que o Don Quixote viaja. Mas esse rio tem também um outro elemento simbólico da maior importância, que é ser uma travessia de mundos. O Don Quixote é como se tivesse quebrado a continuidade da história. Até então, a história que se passou é basicamente uma repetição da história do livro 1, com outra coreografia. Ao atravessar o rio, eles vão para onde? Eles vão para as terras do Duque. Eles vão entrar no bosque e vão achar quem? A caçadora, muito ricamente ajaezada e vestida, de verde, claro, tem que ser. E aí começa uma segunda narrativa. Assim, a história que vai ser contada a partir da travessia desse rio, que da altura do capítulo 30 é mais ou menos metade do livro, será uma nova história. Uma história complementar à história que até então se desenrolou. Será a mais severa crítica que o Cervantes poderia fazer ao Estado. Então vejam o que eu estou dizendo para vocês, que é uma travessia de mundos. Esse rio divide dois mundos. Eu divido a história em dois pedaços. Então se a gente perder esse elemento simbólico do rio, nós não vamos compreender o que se passa. Porque tudo que virá a partir de então, assim, será novo. A história verdadeira do livro 2 começa exatamente nesse ponto aí. Antes foi um revival, ou um recontar da mesma história em outros termos, ou preparar para esse momento. Então, de certo, importante para nós é fixar a figura do Cavaleiro do Verde Gabão e o leão que representa esse Estado. Ele é essa figura mitológica do Islã. O Estado é islâmico. E eu vou mandar para vocês essa semana um texto do Eric Feigelin, onde ele vai mostrar que o primeiro Estado nacional, que foi o Estado da Sicília, ele foi bem sucedido porque ele tinha uma técnica de arrecadação islâmica. Então, desde então, o Estado mudou-se no Islã. Além dessa técnica de arrecadação, o que tem de essencialmente islâmico no Estado moderno? Essa deificação da lei positiva. Até então, no sistema de direito natural aristotélico tomista, a lei positiva era apenas uma das fontes do direito e não a mais importante. Na hierarquia você tinha a lei divina, depois você tinha o caso, depois você tinha a jurisprudência e finalmente você tinha a lei estatal. A essência do Estado moderno é que elimina-se tanto o elemento de lei divina
como a fonte do direito como sendo o caso, e a jurisprudência fica acessória. O essencial é a lei positiva, ou seja, o poder de mando do Estado. Então, o Eric Feigen, não sei se pensou em Don Quixote quando escreveu esse texto. Eu devo ter ele em português, eu vou tentar achá-lo e mandar para vocês, talvez amanhã. Nós vamos ter esse elemento, vamos dizer assim, da filosofia política suportando a tese do Don Quixote. E qual é o ponto fundamental dessa islamização do Estado? Exatamente essa questão da fonte do direito. A fonte do direito passa a ser o poder, o príncipe, o leão, ou os leões, ou o cavaleiro do verde gabão. Vejam a capacidade narrativa e de síntese que o Cervantes teve a falar de toda essa filosofia política que eu estou discorrendo para vocês nas páginas do Don Quixote de La Mancha. Por isso que eu digo que não é possível fazer uma leitura desse livro sem o elo fundamental com a filosofia política. Sobretudo esse livro 2, ele é incisivamente a crítica ao Estado moderno. Tanto é que os maiores filósofos do século XX, nesse ponto, o Ortega, bebeu aqui e não fez nada mais nada menos que recuperar uma tese do Cervantes. Meus amigos, a nossa aula está acabando. Eu só quero dizer para vocês que é importante a gente saber que cruzou o rio. Nós agora vamos para a terceira margem do rio. Então, na narrativa do capítulo tem toda, como sempre, no final, o Cervantes coloca uma pantomima e tal. Aí você tem a luta do Don Quixote querendo libertar quem estava preso e tal. É o habitual da brincadeira que ele faz com o personagem. Uma outra analogia que eu faço com esse rio é o rio Styx, que separa os mundos. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É a mesma alegoria. É a mesma alegoria. Então nós estamos, portanto, diante de um elemento altamente simbólico, e a exploração do restante do livro a gente vai ver que é uma profunda crítica ao Estado moderno. Nós não poderemos compreender o Cervantes se não compreendermos esse elemento mouro que ele enxerga do Estado moderno. Esse elemento da exorbitância do direito positivo, a transformação do direito positivo na única fonte do direito, da lei positiva na única fonte do direito, nessa alucinação. O que significa isso em termos... É a filosofia do Grossus, que é a filosofia do Hobbes. É o Leviatã, que é o deus terrestre, é o suporte do Estado moderno. E o Grossus vai dizer, então a lei é abstrata e ela é aplicada em todos os casos futuros, independentemente. Não se considera mais a peculiaridade dos casos fundamentalmente a lei positiva. E essa tese, quem estuda um pouco da história do direito natural sabe, essa tese estava viva em Salamanca. Todos os grandes de Salamanca, lá, os filósofos dessa época, acho que nesse texto tem algumas citações dele também que eu vou mandar para vocês, passaram a defender. Era a época dos impérios, vamos lembrar disso. O rei de Espanha fazia uma lei lá que tinha que valer na América. A mesma coisa valia para o rei dos Países Baixos, lá, da Holanda, que valia nas suas possessões, e por aí afora. Então, quebrou-se aquela sociedade que tinha no fundamento do direito natural aristotélico tomístico a sua fundação. Acabou-se aquilo por quê? Talvez pelos impérios que foram construídos, pelas possessões da lei má. Então, a lei que valia em Portugal tinha necessariamente que valer no Brasil. Meus amigos, era isso que eu tinha que colocar para vocês. Eu espero que vocês consigam ler o texto a partir do capítulo 30 para a aula que vem, quando nós faremos
o desfecho dessa conversa que eu estou tendo com vocês. Eu mais me interesso em ajudá-los a ler futuramente o livro do que propriamente ensiná-los alguma coisa. É muito pouco tempo para isso, em face da monumentalidade do livro do Miguel de Cervantes. Como sempre, eu encerro dando espaço para quem quiser mandar perguntas por e-mail, que eu farei questão de respondê-las aqui ainda hoje. Então eu vou aguardar 3 minutos para ver se aparecem as questões. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Meus amigos, até agora não chegou nenhuma pergunta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por agora. Eventuais perguntas que chegarem eu responderei na próxima aula ou por e-mail para vocês. Eu deixo meu muito obrigado e minha boa noite para vocês.